Irmãos e irmãs, iniciamos mais um ano civil e temos muitos motivos para agradecer a Deus. E um dos motivos é chegarmos neste primeiro dia do ano vivos e com saúde. E nada melhor do que agradecer na casa do Senhor. E já iniciando este ano novo, colocando-o sobre a proteção da Santa Mãe de Deus, aquela que hoje, na Santa Liturgia, nós contemplamos a sua maternidade. Hoje, a Igreja contempla, a Igreja reza e a Igreja celebra o dom da maternidade da Santíssima Mãe do nosso Deus. Por isso que a solenidade de hoje é intitulada como Solenidade da Santa Mãe de Deus. Embora esta solenidade, recebendo este título, a liturgia de hoje não volta somente o seu olhar para a figura da Virgem Mãe. Volta-se para o mistério do Santo Nome de Jesus. Mas para entendermos este mistério, nós nos voltamos para a Mãe de Deus, porque ela é a melhor pessoa que pode nos ensinar a contemplar o mistério do santo nome do seu divino Filho. E a solenidade que hoje nós celebramos da Santa Mãe de Deus é uma verdade de fé que foi definida no Concílio de Éfeso, no ano de 431. A Igreja declarou com a sua autoridade, com a autoridade que recebeu do Santo Espírito, que a Virgem Maria é a Santa Mãe de Deus. E esta solenidade, ela tem duas finalidades. A primeira, de mostrar a identidade de Jesus, de afirmar a identidade de Jesus como verdadeiro homem e verdadeiro Deus. É a primeira finalidade desta solenidade de hoje. Jesus como verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Esta é a identidade de Jesus. E a segunda finalidade da solenidade de hoje é mostrar a participação da Virgem Maria na vinda de Jesus ao mundo, segundo a carne. Porque Deus quis enviar seu Filho ao mundo na forma humana, na nossa forma. E para isso, ele precisou do sim da Virgem Mãe. Ele precisou contar com a participação dela. Então a festa de hoje tem essas duas finalidades. Primeira, mostrar a identidade, dizer que Jesus é 100% homem e 100% Deus. E segundo, a participação de Maria na vinda de Jesus segundo a carne, entre nós, que se tornou o Emanuel. Embora essa solenidade ela seja uma solenidade mariana, o seu foco não está totalmente na Santa Mãe de Deus, mas sim no mistério do Santo Nome de Jesus. É por isso que a primeira leitura que foi proclamada hoje, do livro dos Números, nos traz a famosa bênção de Arão, a famosa bênção de Arão, que é conhecida também entre nós como a bênção franciscana. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor volte para vós o seu olhar e vos dê a paz. O Senhor vos santifique. Deus pede que Moisés e Arão abençoem o seu povo pelos poder do seu santo nome. E no evangelho de hoje nós vamos contemplar este mistério lá no último versículo, quando diz: quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo
antes de ser concebido. Porque antigamente, segundo a lei, a criança ela tinha que receber o nome de um parente, e que fosse um parente mais próximo. Porém, não acontece com Jesus. Isso nos mostra que Maria e José preferiram obedecer a Deus do que obedecer à lei dos homens. Porque Jesus deveria ter recebido o nome de um parente seu, mas não, ele recebeu o nome pelo qual Deus o tinha chamado. E o nome Jesus significa Deus salva. Deus salva. Maria e José foram obedientes em tudo ao Senhor, até na escolha do nome do menino que trouxe para nós a salvação da humanidade. No início do Evangelho, nós contemplamos, amados irmãos, o encontro dos pastores com o menino Jesus. Diz que os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Aqui nós temos duas coisas: a pressa dos pastores, que é sinal de obediência e de escuta à voz de Deus. Os pastores que foram os primeiros a serem evangelizados com o evento do nascimento do nosso Salvador, e foram os primeiros a evangelizar. Por quê? Porque eles foram os primeiros a receberem a notícia que tinha nascido o Salvador. Hoje nasceu para vós o Salvador, que é o Messias e Senhor. Então, com isso, os pastores saem à pressa atrás deste Salvador, atrás deste menino. E chegando lá, eles encontram Maria e José e o recém-nascido, a imagem da igreja que adora. Maria e José, no evangelho de hoje, representa a figura da igreja adoradora. A igreja que diante do verbo que se fez carne, que diante do Salvador da humanidade, adora em silêncio. E aqui nós vemos duas atitudes bonitas, amados irmãos e irmãs. A pressa dos pastores, que tiveram pressa em receber a alegria da salvação. A pressa dos pastores não é uma pressa que gera euforia, mas é uma pressa que gera esperança. E pela esperança que a salvação tinha chegado até eles, eles vão, e chegando lá eles encontram Maria e José diante do verbo, diante do Salvador da humanidade. A igreja que adora, a igreja que vive o mistério, a igreja que acolhe o mistério da salvação. E depois vai dizer que os pastores, aqueles que estavam ali, ficaram admirados com o que os pastores anunciavam sobre o menino, com o que os pastores falavam sobre o menino. É por isso que os pastores, diante do nascimento, diante da manjedoura, diante do menino de Belém, nosso Salvador, os pastores foram os primeiros a serem evangelizados, porque foram os primeiros a acolherem a salvação. E foram também os primeiros a evangelizar, porque anunciaram o que tinham visto, o que tinham ouvido, desde o anúncio do anjo até a cena lá na gruta de Belém, no curral aonde nosso Salvador tinha nascido. E depois o evangelho vai dizer que Maria guardava tudo isso em seu coração, guardava e meditava tudo isso em seu coração. Maria é a imagem da discípula modelo que acolhe em sua vida a vontade de Deus e guarda em seu coração. Então, o silêncio de Maria, que é um silêncio orante de quem confia no seu Deus, e a pressa dos pastores, mostra qual deve ser as características de um verdadeiro discípulo e missionário de Jesus. Como os pastores devemos ter pressa, não podemos esperar, devemos acolher a luz que o menino de Belém nos trouxe,
que é a luz da salvação. E devemos guardar este fato, este mistério em nosso coração. Não guardar como um sinal de egoísmo. Não guardar para nós como um sinal que somos os merecedores, mas guardar como quem reza, como quem aceita, como quem acolhe. Aí depois, como os pastores, nós anunciamos. Maria e os pastores nos ensinam a sermos verdadeiros discípulos do reino de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E depois, amados irmãos e irmãs, o Evangelho nos mostra 2 frutos deste encontro com Jesus. E quais são esses frutos? Primeiro, o fruto do anúncio. Os pastores, depois de terem contemplado e terem adorado o menino na manjedoura de Belém, eles anunciam com alegria todos aqueles fatos que eles vivenciaram, que eles presenciaram. E depois eles glorificam a Deus, como diz o versículo 20. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhe tinha sido dito. A glorificação, amados irmãos e irmãs, é fruto de um coração que agradece. A glorificação a Deus é fruto de um coração, amados irmãos e irmãs, que entende o que significa gratidão. A glorificação dos pastores é fruto de quem realmente acolheu em suas vidas a salvação que vem de Deus. Celebrando a solenidade da Santa Mãe de Deus, a Theotokos, como assim foi definida no Concílio de Éfeso, que significa aquela que gerou Deus, peçamos à Virgem Maria que neste ano novo que se inicia, seja um ano no qual a nossa meta seja realmente estar na presença de Jesus, o seu Filho. E que ela, com a sua maternidade, como mãe de Jesus, nos acolha também em seus braços como filhos. E ela nos ensine a amar o seu Filho Jesus. Que hoje, celebrando o dom da maternidade da Santa Mãe de Deus, peçamos à Virgem Maria, a que trouxe para nós o Príncipe da Paz, que conceda aos nossos corações, os corações de todos os homens e mulheres, o dom da paz. Hoje nós celebramos o Dia Mundial da Paz. Que nossas preces pela paz seja apresentado diante do trono do Príncipe da Paz, o menino de Belém, pelas mãos maternais da Santa Mãe de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus.